Nós vamos tratar de um tema que está baseado lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aliás, capítulo 1. Oh, meu Deus! Será que eu faltei nas aulas da escola bíblica? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o 3, tá bom? Está aí em tela. Incentivo ao crescimento espiritual. É o que esse texto que nós vamos compartilhar nos diz hoje. É o que Deus vai falar conosco hoje. Incentivo ao crescimento espiritual. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 até o 3. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por também agora compartilhar a sua palavra e que o Senhor nos ajude a não apenas sermos ouvintes, mas que o Senhor nos ajude a colocar em prática nas nossas vidas a tua palavra. É sempre o nosso pedido ao Senhor, para que assim nós possamos brilhar a luz de Cristo. Senhor, abençoar o ambiente em que nós vamos estar com a tua palavra e teu amor. Pedimos a ti a direção e pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos lá. Vou fazer a leitura e você acompanha. Se possível, seria bom você deixar a sua Bíblia aberta aí no capítulo 2. A gente fala um pouquinho do capítulo 1 também, só para você se situar aí, tá bom? Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O objetivo do apóstolo Pedro aqui, na sua primeira e segunda carta, ao escrever para os cristãos naquela época que estavam espalhados em vários lugares da Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia ali, aquela região. O objetivo de Pedro era encorajar os irmãos, encorajar os crentes daquela época a se manterem firmes na graça de Deus. Pedro fala sobre isso lá no capítulo 5, versículo 12, né? Para eles se manterem firmes na graça de Deus, porque eles viviam tempos difíceis, tempos de perseguição, a fé era colocada à prova, muitos perderam suas propriedades e até mesmo a liberdade e até mesmo a vida por causa de Jesus Cristo, né? E Pedro estava encorajando, o objetivo é encorajar os cristãos a ficarem firmes na graça de Deus. No capítulo 1, versículo 3 até o 12, Pedro ele enfatiza sobre a grandeza da salvação em Jesus Cristo e que essa salvação é uma esperança viva, porque o nosso Salvador está vivo, amém? Nós cantamos e louvamos a Deus aqui, falando isso, né? Cantando dessa forma. E no capítulo 1 ainda, do versículo 13 até o 25, ele faz uma exortação para que agora os cristãos, aqueles que foram atingidos pela graça de Deus e foram salvos em Cristo Jesus, eles agora tenham um estilo de vida compatível com a fé que falam, que professam, né? Ou seja, um chamado para uma vida de santidade, um novo estilo de vida norteado, orientado pela palavra de Deus. E agora, nessa pequena passagem, mas ela vai até o versículo 10, mas hoje nós vamos ficar só do 1 ao 3, hoje, ele fala agora de crescimento espiritual, a necessidade do crescimento espiritual, do avanço, da maturidade espiritual, né? E está aí, do versículo 1 vai até o 10, mas nós vamos ficar hoje do 1 ao 3. E Pedro ele faz essa conexão desde o capítulo 1, né? Olha só, no capítulo
1, versículo 13, ele fala, portanto, estejam com a mente preparada, portanto, ele faz essa conexão com o que ele falou antes, e ele fala também ele faz essa conexão também no capítulo 2, versículo 1. Portanto, essa conexão, né, entre as passagens anteriores. Grande salvação, viva esperança, viver em santidade e agora crescimento espiritual. E Pedro apresenta para nós aqui, nessa passagem, pequena passagem, alguns passos necessários para o nosso crescimento, amadurecimento na fé, crescimento espiritual. Vamos ver lá, conforme o versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda espécie de maledicência. De repente você está assustado com isso, né? Fala, o quê? Quanta coisa ruim aí nesse versículo 1. Então, e Pedro está falando para cristão lá, você acredita nisso? E Deus está falando conosco hoje também sobre isso. Hã? Devemos nos livrar dessas práticas que desagradam a Deus, que atrapalham o nosso crescimento espiritual. A lista aqui, nesses versículos, ela é uma lista, não é uma lista exaustiva, é uma lista só que tem 5 práticas aí reprováveis na vida de qualquer pessoa, na vida inclusive do cristão. 5 práticas que desagradam a Deus. A Bíblia está recheada de outras práticas que desagradam a Deus, mas aqui no texto são essas 5. O texto se limita aqui, o propósito de Pedro aqui é nessas 5. E Pedro diz que nós devemos nos despojar, de acordo com alguma tradução, uma tradução, se eu não me engano, a Nova Almeida, mas essas práticas precisam ser despojadas, o que isso significa? Abandonadas. Livrem-se dessas práticas, livrem-se disso, porque isso atrapalha o crescimento espiritual de vocês. Primeiro, maldade e engano. Maldade e engano. E é interessante que a palavra grega aqui para livrar-se, abandonar isso, é comparada como se é uma atitude de você pegar uma roupa suja, se livrar dessa roupa suja, trocar, tirar, né? Livrem-se disso, livrem-se dessa roupa suja, mas livrem-se dessas práticas que desagradam a Deus e impedem o crescimento espiritual de vocês, né? A maldade e o engano são incompatíveis, não combinam com a nossa nova vida em Cristo Jesus. E elas precisam ser removidas da nossa vida. E maldade, o que é a maldade? É aquele desejo de causar um mal a outra pessoa, de causar dor e sofrimento a outra pessoa. E na maioria das vezes essa maldade ela é intencional. Uau! Brota lá dentro do coração e depois ela vira um comportamento e uma atitude maldosa, né? Misericórdia. É um fato inconcebível para todo ser humano e para todo cristão causar isso na vida de outra pessoa. Ah, mas eu não pratico, mas e nossa mente, às vezes a gente não pratica, mas a nossa mente às vezes dá umas viajadas, a gente é tomado de alguns pensamentos maldosos às vezes, alguns pensamentos vingativos, que Deus nos livre disso, que Deus me livre disso, que Deus nos livre disso. A gente ouve muito no ambiente corporativo aquela questão de puxar o tapete, né? Vocês já ouviram isso? É uma atitude maldosa, você prejudicar, causar dor a alguém, causar o mal a alguém, intencionalmente. Queridos, precisamos sondar os nossos corações, né? Maldade. Mas a Bíblia também fala aqui no primeiro versículo, na parte A, fala sobre o engano, o dolo. Talvez na sua Bíblia tenha escrito dolo, mas é engano. Engano é aquela atitude traiçoeira.
usada para se levar uma vantagem, uma atitude enganosa usada para se levar vantagem sobre outra pessoa. E muitas vezes essa atitude enganosa, traiçoeira, ela vem disfarçada de gestos bondosos. Como a gente é complicadinho, né? Mas no fundo tem uma motivação desonesta, o engano, né? Falsificar documento, mentir para se obter vantagem, subornar, fazer negócios espúrios, duvidosos. Livrem-se disso, vocês não podem praticar essas coisas, porque agora vocês receberam uma nova vida, uma nova esperança em Jesus Cristo. É isso que Pedro está falando para os irmãos naquela época. Ainda bem que é só para os irmãos daquela época, né? Que bom. Olha, eu lembrei disso. Eu tinha até anotado aqui, pastor muito bem lembrou aqui. Vocês viram noticiários aí nos últimos 10 dias aí sobre algumas práticas duvidosas de cristãos aí envolvidos no meio da política aí. Misericórdia! Precisa ser comprovado? Precisa, mas até então fica essa coisa no ar. Isso é um desserviço para o reino de Deus. Se você não foi questionado sobre isso onde você está, no seu trabalho, no seu ambiente, onde se prepare, talvez você vai ser perguntado sobre isso. O que você acha disso aí? Esses possíveis desvios de verbas entre cristãos aí, enfim, alguns pastores e tal. Isso não sou eu que estou falando, tá, querido? Você pode abrir o G1, pode abrir o CNN, pode abrir um monte de lugar aí que você vai ver essas coisas aí. E olha, o sistema bate com força, viu, quando envolve crente nessas coisas. Não dá trégua. Aí você tem que ficar se explicando, não é bem assim, sabe? Porque alguns pegam, juntam todos os cristãos dentro do mesmo saco e pum, ninguém presta, né? Olha só Pedro falando sobre isso. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, de negócios espúrios, duvidosos, de se obter vantagem fazendo coisas erradas. Livrem-se disso, vocês não precisam disso. Vamos lá, segunda prática que a gente precisa se livrar. Hipocrisia e inveja. Livrem-se de toda hipocrisia e inveja, toda espécie de maledicência. A maledicência fica por último. Nós estávamos numa reunião de oração hoje, e o pastor Milton orando no seu momento de oração, e nós estávamos juntos. O pastor Milton fez uma oração, e eu me lembrei da mensagem, muito apropriada. Senhor, nos livre da hipocrisia. Né, pastor Milton, o senhor lembra? Senhor, nos livre da hipocrisia. Hipocrisia e inveja. A palavra grega hipócrites, ela que dá origem à palavra hipocrisia, ela está ligada a alguém que representa, alguém que atua, está ligada a um ator, ou seja, aquele que atua, que representa. E nessa representação, nessa atuação, ele oculta os seus verdadeiros sentimentos. Vocês que curtem uma novelinha, como eu também já assisti algumas, né? Tá difícil de assistir, não dá para assistir, né? Mas vocês vejam os atores atuando. E nem sempre aquilo que ele está representando naquele momento é o seu verdadeiro sentimento lá dentro. Ele está atuando. Né? Mas a raiz da palavra é essa. As palavras não correspondem aos sentimentos verdadeiros. É um tipo de fingimento, é usar algumas máscaras, hipocrisia. E falando da hipocrisia no sentido espiritual, é quando nós temos uma aparência, uma casca espiritual, mas no fundo nós não estamos vivendo de forma compatível com aquilo que a gente fala. O que eu falo está a quilômetros de distância do que eu pratico. Isso é hipocrisia.
Faz o que eu mando, mas não faz. Hipocrisia é ser aquilo que você não é, que nós não somos, é ser aquilo que não é ter uma aparência, uma casca, e falando espiritualmente falando, uma casca de santidade, mas no fundo, o que está dentro do coração é um monte de desejos carnais. E olha, Jesus alertou veementemente sobre a hipocrisia. Ele alertou de forma severa contra a hipocrisia. E tem uma passagem lá em Lucas, capítulo 12, versículo 1, eu não vou ler, tá? Mas você pode checar aí na sua Bíblia. Lucas 12, 1. Jesus falou para os seus discípulos, para os apóstolos, falou, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Cuidado para não imitarem eles. Por quê? Porque eles falam, praticam algumas coisas, mas a real motivação não bate com o que eles falam e fazem. Eles oravam, eles jejuavam, eles ofertavam, mas não por amor a Deus, mas para se fazerem vistos pelas outras pessoas, para passar uma casca de santidade. Jesus falou, cuidado com isso, não imitem eles. Eles querem, no fundo, a motivação deles, eles querem ter uma imagem aprovada pelas pessoas, é isso que eles querem. Cuidado, não imitem eles. São pessoas que fingem ser espirituais, mas são carnais, é o que Jesus está falando. Eles fingem se interessar pelos outros, mas são egoístas. Cuidado com eles. E o outro pecado, outra prática que desagrada a Deus, que atrapalha o nosso crescimento, desenvolvimento espiritual, fortalecimento da fé, é inveja. E deve ser abandonado também. Nós devemos nos livrar disso. Inveja é um sentimento de desprazer pela felicidade do outro. Não é o caso, tá, pastor? Mas o pastor Zé Paulo trocou de carro. Uau! Olha o carro dele. Puxa vida! Como eu fico bem no lugar dele naquele carro. E o carro dele é a cor que eu gosto demais. Né? Olha essas rodas, né? Enfim, aí vai longe. É desejar o que é do outro, desejar ocupar o lugar do outro. Olha só que coisa maluca. Agora, olhem só, até entre os discípulos houve esse momento de inveja. Lá em Marcos, capítulo 10, versículo 41... E se você ainda nutre a prática de trazer o caderno, papel e lápis e caneta e anotar os versículos, para depois você agir como os bereanos em casa, com o tempo, você vai ver isso. Essa passagem de Marcos 10, 41, a gente viu que a inveja subiu para a cabeça dos discípulos, de alguns deles. Entre eles, Tiago e João. Porque eles foram pedir para Jesus que quando Jesus estivesse no seu reino, eles pudessem também ter uma posição de destaque ao lado de Jesus. Senhor, nós queremos estar um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo, então nós queremos estar nas posições mais nobres, Senhor. Isso mexeu com os outros discípulos. Deixou eles assim com um sentimento também de inveja. Mas peraí, nós, né? Como é que fica? Olha só que coisa maluca, né? E até mesmo, olha só, até mesmo na celebração da última ceia, pintou esse clima de inveja também. Está lá em Lucas capítulo 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Que durante a ceia ou depois da ceia, eles entraram numa discussão
de quem entre eles seria o maior. Sabe aquela coisa, não, eu expulsei mais demônios do que você, tal, não, mas eu fico conjecturando aqui, né? E aí despertou o sentimento de inveja nos demais, começaram a discutir quem era o maior, o melhor, quem era mais próximo de Jesus, ó, eu e o Senhor somos assim, tal, pá. E tanto numa situação como na outra, de Marcos 10, 41, como de Lucas 12, 24, em ambas as situações, Jesus precisou chamar a atenção deles. Olha, no mundo é assim, mas entre vocês, no reino de Deus, isso não pode acontecer, Jesus falou para eles. Aquele que quer ser o primeiro, né, fica lá atrás. E assim por diante. Queridos, nós precisamos desativar o modo ego. Desativar o modo ego do nosso coração. E a inveja, ela é parente muito próxima da ingratidão, do descontentamento com aquilo que Deus tem dado para nós, seja muito ou pouco, segundo a nossa perspectiva. Ela é parente próxima da ingratidão e do descontentamento. Que o Senhor nos livre disso. Que nós, na nossa prática, na nossa responsabilidade, nos livremos disso, abandonemos isso, porque isso nos impede a crescer espiritualmente falando. E a última, maledicência. Maledicência, a palavra grega traduzida por maledicência significa falar mal. Significa falar mal, que também ela pode ser fruto de inveja, né? Falar mal de outras pessoas pode ser motivado também por inveja. E quem faz maledicência, quem fala mal de outra pessoa, costuma fazer isso sempre na ausência da outra pessoa, né? Afinal de contas, a outra pessoa não vai estar aqui para poder se defender. Então a gente, né? É a famosa fofoca. É usar a língua para ferir as pessoas. É usar a língua para entristecer, para magoar e até destruir emocionalmente as pessoas. E Pedro instrui os seus ouvintes, leitores, os cristãos, a se livrarem desses males, se livrarem disso como se descarta uma roupa suja, contaminada. Isso aqui está no primeiro versículo. Vamos lá agora para o versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O tema é crescimento espiritual. Nós vimos aqui algumas práticas, segundo esse texto, que nos atrapalham a crescer espiritualmente, a nos desenvolvermos para a glória de Deus espiritualmente, a nos fortalecermos na fé. E agora Pedro, ele passa daquilo que nós devemos nos livrar, que são essas coisas que nós falamos, coisas feias, e agora ele passa a falar daquilo que nós devemos desejar. Ó, se livrem-se disso, agora desejem isso, para que vocês cresçam na salvação, espiritualmente falando. Agora Pedro passa daquilo que devemos nos livrar para o que devemos desejar, E para isso ele usa uma metáfora, uma comparação de uma dieta espiritual saudável, né? Que é fundamental para o nosso crescimento. E falando de comida, dieta, alimentação, todos nós sabemos que uma boa alimentação ela é fundamental para o nosso crescimento, desenvolvimento e para manter a nossa saúde no lugar. Vocês concordam? Como é que está a sua pressão arterial, meu irmão e minha irmã? Você que está em casa, como é que está a sua pressão arterial? Como é que estão os seus níveis de colesterol? Eu estou aqui apenas fazendo uma comparação, porque esses exames revelam também que nós precisamos tomar cuidados na nossa alimentação física, né? Porque a palavra de Deus nos apresenta agora uma dieta espiritual fundamental, vital para o nosso crescimento espiritual e para permanecermos na fé, né?
E Pedro faz essa comparação. Ele compara o cristão a um recém-nascido. Nós não estamos sendo chamados aqui de crianças, né? Mas é uma comparação que Pedro está fazendo, né? Dizendo assim como um bebê, um recém-nascido, um bebê, anseia pelo leite materno, pelo leite puro, pelo leite genuíno, assim como esse bebê deseja e anseiem pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. O bebê recém-nascido, ele espera ansiosamente pela hora do mamar, não é verdade, mamães? Não é? O bebê, ele espera por aquele momento, é como se a vida dele dependesse daqueles momentos, de tomar o leitinho, que vai contribuir para o seu crescimento. É como se a vida dele dependesse só disso, desse momento. E Pedro fala, olha, assim como o bebê recém-nascido, que anseia, necessita, precisa do leite puro, genuíno, vocês também precisam da palavra de Deus, para crescerem na fé, para se desenvolverem na fé, para se fortalecerem na fé. O pastor Zé Paulo falou ontem na live sobre Deus fala. Deus fala através da criação, falou através de profetas, falou através de anjos, através da natureza, enfim, mas, conforme Hebreus, o pastor Zé Paulo compartilhou também, Deus fala através de Cristo Jesus por meio da sua palavra, a revelação plena de Deus, a sua palavra. O cristão deve mostrar um desejo vital pela palavra de Deus. Queridos, a minha vida espiritual, a sua vida espiritual, nossa caminhada de fé com Cristo Jesus depende da palavra de Deus, da atuação do Espírito Santo de Deus em nós por meio da sua palavra. Devemos ter fome pela palavra de Deus com regularidade, assim como um bebê recém-nascido precisa se alimentar com regularidade. E aqui Pedro não se limita, a palavra de Deus não se limita a recém-convertidos, não, mas é a recém-convertidos, experientes na fé. Não importa se você tem 1 mês de conversão, mas se você também tem 60 anos de caminhada com Cristo, não importa, é desejar a palavra de Deus, o puro e genuíno alimento espiritual, a palavra de Deus. Esse é o incentivo da palavra de Deus para nós nessa manhã. A palavra de Deus está repleta de boas notícias. Ela é a boa notícia de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos convida a uma reflexão, a olharmos para a nossa vida, analisarmos como é que nós estamos na nossa caminhada e depois, sendo incentivados pela própria palavra de Deus, encorajados por Deus, fortalecidos pela graça de Deus, a mudarmos o status, né? Como Pedro está fazendo aqui. Nunca é palavra de peso, mas é palavra de reflexão, de exortação, de admoestação, mas aponta o caminho da graça, queridos. É sempre assim, Deus sempre faz assim conosco, nos aponta onde nós precisamos mudar, melhorar, abandonar práticas, e caminhar pela graça de Deus. A palavra de Deus sempre nos aponta a graça, o caminho da graça. E Pedro, ele tinha acabado de falar no capítulo 1, versículo 23 e 25, que os cristãos foram regenerados pela ação do Espírito Santo de Deus por meio da palavra. A palavra de Deus ocupa lugar central, ou deve ocupar lugar central na minha vida e na sua vida. Porque é através dela que o Espírito Santo de Deus vai agir. Por isso que o Espírito Santo de Deus é chamado também do Espírito da verdade. O que é a verdade? A palavra de Deus.
ele diz que essa palavra ela permanece para sempre no versículo 25 do capítulo 1. E por isso que Pedro, quando fala de leite espiritual puro, genuíno, ele se refere à palavra de Deus, que também, de forma metafórica, comparativa, é chamada de mel, de pão, é a palavra de Deus. E agora de leite espiritual, genuíno, verdadeiro. Portanto, que fique para nós registrado nessa manhã que não há crescimento, desenvolvimento, amadurecimento na fé sem a palavra de Deus. A parte da palavra de Deus não há resistência espiritual para dias difíceis, como os irmãos estavam vivendo naquela época. Sabe como eles viviam naquela época? Nega Jesus ou morre você e sua família. Mais ou menos nessa linha. Nós não estamos vivendo isso aqui no Brasil, graças a Deus, né? Mas, queridos, acredite, em outros lugares, em outros países, essa realidade, essa triste realidade já acontece. Então, não há crescimento espiritual a parte da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é desprezada, negligenciada, sonegada, colocada em segundo plano, o nosso crescimento fica comprometido, o nosso crescimento espiritual fica comprometido. E agora... Oi, pastor? Não. E agora fica uma pergunta para mim, para você, para nós. Como está a sua alimentação espiritual? Como é que está o seu cardápio e o meu cardápio espiritual? Oi? Pode falar, pastor. Interessante. Pastor Milton. Interessante, muito bom, pastor Milton colocou aqui. A criança, mais ou menos a cada 3 horas, é isso? Mamães experientes. Precisa, mais ou menos isso, a cada 3 horas, 2 horas, 2 horas e meia, não sei. Ela precisa se alimentar. E nós, em relação à palavra de Deus? Para poder, exatamente. Como é que está o nosso contato com a palavra de Deus? Olha, as mídias, elas são, quando bem usadas, para a glória de Deus, são abençoadoras. Mas também o cardápio que é oferecido através das mídias, ele é farto. Junto com coisa boa, tem muita coisa tóxica. Tem muita comida contaminada, queridos. Uma amiga de trabalho, ela comeu uma pizza que era congelada. E ela ficou 5 dias internada para lidar com uma bactéria que se alojou no intestino dela. 5 dias internada. Má alimentação. O que nós estamos comendo, espiritualmente falando? Precisamos tomar cuidado. Cuidado com os alimentos tóxicos e contaminados, né? E a palavra de Deus, ela é vida, ela tem vida, ela sustenta a vida, ela sustenta a nossa caminhada, é ela que nos conduz para a salvação, é ela que nos mantém no processo de santificação, é a palavra de Deus, é ela que nos faz crescer na fé, nos fortalece na fé, é a palavra de Deus que nos molda ao caráter de Cristo. Esse é o propósito, de sermos semelhantes a Cristo Jesus, em sua prática, obediência à vontade de Deus, enfim... Esse é o nosso chamado também, ou o principal chamado, sermos parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. E nós vimos aqui que essas práticas, elas nos afastam do crescimento espiritual, nos afastam da palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que nos afasta desses males. Só assim vamos estar preparados, resistentes para fugir, para abandonar, para se livrar dessas coisas e tantas outras, tá? Que a Bíblia mostra para nós. Eu não sei se foi, eu não me lembro qual é o autor de um livro que diz assim, não sei se é o Tim LaHaye, não sei.
Charles Swindoll, não sei, eu não me lembro. Mas ele fala, ou o pecado me afasta da palavra de Deus, ou a palavra de Deus me afasta do pecado. É por aí, é nessa linha. E é o que Pedro está falando aqui. É essa condição que nos afasta dessas práticas. E o versículo 3, para finalizar. Agora que provaram que o Senhor é bom. O Senhor é bom? O Senhor é bom. Sabe por quê? Porque Ele não desiste, Ele continua falando. Ele fala o tempo todo. Louvado seja Deus por isso. Desde que o mundo é mundo, Deus fala. E tudo isso acontece pela bondade de Deus, essa preocupação em nos alertar. Deus tem nos dado a sua palavra, e Ele é bom. Ele nos resgatou, Ele nos salvou em Jesus Cristo, nos perdoou. E, além disso também, Ele continua cuidando de nós, Ele cuida de nós, Ele providencia para mim, para você, Ele providencia para a sua igreja tudo aquilo que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. E quem recebeu em sua vida, quem aceitou, assinou positivamente para o convite de Cristo Jesus, para ser o Senhor e o Rei, conforme nós cantamos aqui de sua vida, quem recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e recebeu dele essa nova vida, provou e está provando que Deus é bom. Cristo na cruz e Cristo ressurreto é a maior prova de amor e bondade de Deus para mim e para você, porque Ele fez isso para nos salvar, para nos libertar, para nos dar uma nova vida, uma nova esperança, uma nova perspectiva de mundo. Por isso Ele é bom. Bom demais. Ele é bom demais. A palavra de Deus nos alimenta e nos mostra que Ele é bom. E através da sua palavra nós experimentamos constantemente que Ele é bom. Amém?